Stuhlberger, que é gestor do Fundo Verde, ele disse que ficou surpreso com o comportamento do Lula. Luiz Stuhlberger disse que ficou surpreso com o comportamento do Lula. Disse que o atual presidente vem deixando um certo grau de angústia e apreensão por conta das suas manifestações desde o fim do ano, né? Mas ele disse, vamos aguardar, né? Vamos aguardar o desenrolar das ações do governo, né? Mais do que as palavras, o que importa são as atitudes. É isso que a gente precisa observar. Então, está aí o comentário do Luiz Stuhlberger falando sobre o falatório do presidente Lula. Eu concordo com ele. O presidente tem sido muito infeliz no que tem falado sobre mercado, sobre investimentos, sobre responsabilidade fiscal, né? Tem sido muito infeliz, está muito mal assessorado. Espero que o Geraldo Alckmin e a Simone Tebet possam chamá-lo à razão. Porque, presidente, se o senhor continuar falando bobagem, o que é que vai acontecer? O dólar sobe. Se o dólar sobe, pressiona a inflação. Se pressiona a inflação, o Banco Central não baixa os juros. E isso penaliza a população, sobretudo a mais pobre, que o senhor vive reiteradas vezes dizendo que tem compromisso em ajudar. Então, se o senhor quer de fato ajudar os mais pobres, pare de gerar pressão sobre a inflação e sobre o dólar. Pare de gerar pressão sobre a inflação e sobre o dólar. Alô, Janja, esposa do Lula, por favor, é importante que o presidente mude a forma de se expressar, de se comunicar. Ele precisa ouvir mais pessoas do mundo empresarial e do mundo financeiro. Não para se tornar um empresário, que a essa altura ele não vai fazer isso, não para se tornar um agente do mercado financeiro, que ele também não vai ser isso nesta altura da vida, mas para que ele entenda o que de fato é o mercado, que está muito distante do que ele tem dito ultimamente, entendeu? E perceber no mercado as forças positivas que podem ajudar na geração de riqueza. Na geração de riqueza. O mercado pode ser utilizado de forma positiva para a geração de riqueza. Faço votos que o presidente mude o tom. Bom, as americanas estão avaliando aí todas as oportunidades possíveis e venda de ativos estão sendo consideradas sim. As americanas podem levantar aí rapidamente 3 bilhões de reais se fizer vendas de alguns ativos como a Hortifruti Natural da Terra e a participação que ela tem na Vem Conveniência, uma joint venture com a Vibra Energia, né? Então essas duas operações podem ser feitas rapidamente e com isso levantar até 3 bilhões de reais para amortizar aquele rombo que foi encontrado de 20 bi. Aí já cai para 17, já começa a melhorar. Já começa a melhorar. Então, venda de ativos pode ser uma das soluções para o equacionamento desta dívida das americanas que foi encontrada no seu balanço anunciado pelo Sérgio Rial. Você viu o vídeo que fizemos sobre um artigo do Reinaldo Polito sobre esse case das americanas? Assista, muito importante para entender. Esse vídeo é fundamental para a gente entender esse case das americanas. Ainda temos mais perguntas do que respostas, mas esse vídeo ele é muito perspicaz. Assista o vídeo que fizemos com do Reinaldo Polito, um artigo que ele escreveu sobre as americanas. Então, o que eu queria ainda dizer neste vídeo? Eu queria comentar com vocês o seguinte. Nós temos, ao investir, entender algumas coisas.
Quando a gente pega esse episódio das Americanas, é preciso perceber que este episódio não foi o primeiro e não será o último caso do gênero. Não foi o primeiro e não será o último caso do gênero. Vamos lembrar que nos últimos anos, se a gente for olhar para 2015, tivemos um caso envolvendo a Toshiba, que inflou o lucro da empresa em 1,2 bilhão no decorrer de 7 anos. Tivemos em 2008 a falência do Lehman Brothers. Ali foi o clímax da crise financeira de 2008, que quase arrasou o planeta. E ali havia investimentos tóxicos que geraram um rombo no Lehman Brothers da ordem de 50, anote aí, viu? 50 bilhões de dólares. Em 2001, tivemos o escândalo da Enron, com perdas de 74 bilhões de dólares para os investidores. Esse caso da Enron se assemelha muito ao do IRB, né? Só que lá com encaminhamentos totalmente diferentes dos de cá. Uma coisa que a gente precisa refletir é que a gente não pode ficar procurando aquela dica na internet, aquela dica de ouro que o seu vizinho, o seu melhor amigo tem sobre um determinado investimento. Aprendi que isso não é o modo certo de investir. Isso acaba alimentando o comportamento de manada. Os Marias vai com as outras. Isso não termina bem. Isso não termina bem. Quando muitos começam a comprar, provavelmente já é o momento de se pensar em vender. Veja o que aconteceu com Gafisa recentemente, e você vai entender o que eu estou falando. É preciso ter uma carteira de ações, é preciso investir em poucas e boas empresas. Entre 5 e 7, 5 e 8 é o que eu defendo. 5 e 7, 5 e 8 é o que eu defendo. E estude, invista no que você conhece. Estude as empresas. Estude muito, se aprofunde, busque leitura. A leitura salva. Se você não gosta de ler, você já tem um grande problema na sua vida. Se você não gosta de ler, você já tem um grande problema na sua vida. Aprenda sobre contabilidade, saiba ler um balanço. Aprenda sobre gestão empresarial. Entenda a importância do tema liderança. São pessoas que lideram empresas. Então, saber sobre liderança é muito importante. Olhe os indicadores fundamentalistas, olhe os gráficos. Tudo isso é importante na hora de tomar uma decisão de investimentos. Se você é novo, se você tem pouco tempo de mercado, quer aprender mais, venha conosco. Venha fazer a seleção de empresas, R$30 por mês, R$1 por dia, R$360 por ano. Muito barato, de graça. Assine a seleção de empresas. Porque aí você vai ter, por exemplo, a oportunidade de conhecer a minha carteira de ações. Uma das ações que eu tenho é a Prio, que nos últimos 4 anos valorizou 1.777%. Eu surfei essa onda dos 1.777%? Não. Isso foi em 4 anos, mas eu estou desde o 3º ano dessa onda. E é uma onda que ainda vai continuar. Eu não me desfiz de Prio porque ela subiu muito. Eu sigo nela. E a BlackRock também fez posição agora. Então a BlackRock comprou 5% das ações da Prio. O que foi que a BlackRock viu, né? Para adquirir 5% do capital social da petrolífera. É isso que você vai poder acompanhar na seleção de empresas. Falaremos sobre esse case da Prio na seleção de empresas. Olha, outra coisa importante, você precisa se descondicionar da maioria do ruído, do barulho que tem na internet. Porque muita gente apostava contra a Bolsa dizendo que nós iríamos ou vamos virar uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina. Não, não vamos virar. Muitas pessoas achavam
que os ataques que aconteceram em Brasília iam desmontar a Bolsa de Valores no dia seguinte. Isso não aconteceu, a Bolsa está subindo. E quando a gente analisa tudo isso, a gente percebe que você sobe, corrige, isso é normal. Mas não tem nada a ver com os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília, não tem nada a ver com as pessoas ficarem achando que é por conta do Lula, né? Os estrangeiros estão no comando da Bolsa. Na seleção de fevereiro, seleção de empresas, estaremos repercutindo algumas análises do Mark Mobius sobre o Brasil, sobre a expectativa que ele tem. Isso será objeto da nossa seleção de empresas de fevereiro, não é? Então, assine, vale a pena, não tenha dúvidas a respeito disso. Olha, sobre tecnologia, eu queria dizer a vocês que o CEO da Apple vai ganhar menos este ano, 40% menos. Apenas 49 milhões de dólares. Apenas 49 milhões de dólares. O CEO da Apple, Tim Cook, terá um corte de 40% em sua remuneração, passando a ganhar, em 2023, tão somente 49 milhões de dólares. De acordo com a Apple, a medida segue a orientação de investidores e um pedido feito pelo próprio Tim Cook para ajustar o seu salário. Isso por conta de quê? Da desvalorização que a Apple teve em 2022. Como parte das mudanças, o percentual de ações concedidas a Tim Cook vinculadas ao desempenho da Apple aumentará de 50% para 75% este ano. Então, para compensar a redução do salário, ele teve um aumento no bônus, que é em ações, que aí depende diretamente do resultado da empresa, né? Em 2022, o CEO da Apple recebeu uma remuneração de quase 100 milhões de dólares. Quase 100 milhões de dólares, incluindo aí os prêmios de ações e um bônus que somam 83 milhões de dólares. Muito bem, está aí notícias sobre a maior empresa do mundo, está aí notícias sobre o gestor da maior empresa do mundo, não é? Está aí essa questão do maior gestor de empresa do mundo, né? Não corra só por correr, tenha certeza de que está indo a algum lugar. Se estiver sem destino, vá devagar para ir poder fazendo as perguntas certas. Se não sabe para onde está indo, vá devagar para ir fazendo mais perguntas e então poder tomar as melhores decisões. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.